TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 23 de 5 de 2016, expediente, projeto de lei PE 022/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 023/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 024/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de leis número PE 025/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Requerimentos números 120 e 121/2016, de autoria da vereadora Tati Teixeira. Requerimento número 122/2016, de autoria da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Requerimento número 123/2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Indicação número 185/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Indicações número 186 e 187/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Indicações números 188, 189 e 190/2016, de autoria da vereadora Tati Teixeira. Criciúma, 23 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que o vereador Antônio Manuel não se fará presente às sessões num período de 15 dias, conforme o artigo 84, inciso 2 da linha B, pois o mesmo encontra-se em recuperação de uma cirurgia, conforme o atestado em anexo. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço atenciosamente Almiro de Campos Vieira, assessor parlamentar. Mais um. Ofício número 006/2016, Criciúma, 23 de maio de 2016. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador João Batista Belloli na sessão ordinária do dia 23 de 5 de 2016, visto que nesta data ele estará em atividade parlamentar participando de uma reunião sobre segurança pública com o bairro São Domingos. Sem mais para o momento, atenciosamente, Joelso Guide Neto, assessor parlamentar. Passamos para o horário político. Conforme acordado com os vereadores, fará uso do horário político dessa sessão a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, representada pelo seu presidente, senhor Altamiro Bittencourt, pelo diretor executivo, senhor Braz Vieira, e o assessor jurídico, doutor Rodrigo Linhares. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Presidente, eu gostaria de pedir para que Vossa Excelência retirasse de pauta hoje o PL 12/2016 de minha autoria e colocasse na ordem do dia de segunda-feira, dia 30 de maio. Também gostaria de pedir, senhor presidente, mais uma questão de ordem. Primeiro vamos colocar em votação
pedido de adiamento. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Também gostaria de pedir que eu pudesse me ausentar da sessão por um compromisso agendado numa comunidade, senhor presidente. Ficarei mais um pouco, mas vou me retirar daqui uns minutos. Obrigado, senhor presidente. Atendido de pleno. Eu gostaria, para compor aqui, o vereador Pastor Jeves, vai ficar mais um pouco? Tá. Agora eu vou chamar o vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público presente que assiste via TV Cidadã e via internet, saudar nossos convidados, senhor Altamiro Bittencourt, presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, o senhor Braz Vieira, diretor executivo da Associação e da Federação, doutor Rodrigo Linhares, assessor jurídico, a senhora Ruth, da Associação de Comunicação, a irmã Terezinha, e a todos que estão no plenário. Senhor presidente, face dos últimos acontecimentos em relação à situação financeira que vive os hospitais de Santa Catarina, e principalmente os hospitais da região sul de Santa Catarina, que envolve as três macro-regiões, que é a MESC, a Murel e a REC. Em face da situação, e também a intenção do governo do Estado de cancelar o mutirão de cirurgias eletivas, nos preocupou muito. Mas o que mais nos preocupa mesmo é a situação financeira. Segundo informações dadas pela associação, 47 hospitais de Santa Catarina, apenas 47 que forneceram os dados financeiros para a associação, o governo do Estado tem uma dívida de mais de 50 milhões de reais. E desses 50 milhões de reais, praticamente 50% é com o Hospital São José de Criciúma. Um hospital que atende a todos na região, desde Passo de Torres, desde Imbituba e também na região serrana e norte do Rio Grande do Sul. E, aproveitando o ensejo da presença dos senhores, nós também, em nome da Associação dos Vereadores da REC, na última reunião sugerimos que todas as câmaras municipais da REC, são 13 câmaras municipais, que aprovassem um requerimento, e esse requerimento está na pauta de hoje à noite, um requerimento da Comissão de Saúde dessa casa, para que possamos encaminhar ao Governo do Estado, ao Secretário de Saúde do Estado, aos deputados estaduais e federais, para que possa realmente estar junto nessa pressão, para que possamos realmente ter esses recursos liberados por parte do governo, para que possa amenizar a situação dos hospitais da região. Por isso, então, nós convidamos a presença aqui dos diretores aqui da associação e da federação, que tiveram uma reunião hoje com todos os hospitais aqui da região sul, aproveitando o ensejo que estão na cidade, assim como fizeram também em Blumenau, na Câmara de Vereadores. Nós o convidamos e agradecer mais uma vez os colegas vereadores que permitiram, que usasse o tempo do horário político para que possamos ceder, então, ao presidente da associação, o senhor Altamiro Bittencourt, ao diretor executivo, o senhor Braz Vieira, e também ao diretor jurídico, o senhor Rodrigo Linhares. Então, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui e fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar também as irmãs do Hospital São José, que se fazem presente na noite de hoje, a irmã Terezinha e a irmã Olívia. Sejam bem-vindas. Passa a palavra, então, para o senhor Altamiro. Boa noite a todos. Poxa, desculpa, mas boa noite a todos. Para nós é uma alegria voltar a essa casa, que nós já conhecemos muito bem. E em cumprimentando
o vereador Moacir da Júria. Eu quero cumprimentar todos os vereadores presentes à mesa, agradecer a presença do Dr. Rodrigo, nosso assessor jurídico, o Braz, diretor executivo da ESC Federação, e dizer que, por que nós estamos aqui, né? Eu também queria aproveitar, cumprimentar o vereador Vilmar da Conceição, que está na galeria, foi vereador conosco, pelo menos comigo, de 83 a 88. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui tentando fazer um alerta. Que alerta é esse? Dizer que se nós não tivermos o apoio dos políticos, dos vereadores, deputados, senadores, amanhã depois, vocês podem ficar sem um hospital ou hospitais. A situação está muito difícil, vocês já sabem disso, já falei isso com vocês. Vocês conhecem, Vossa Excelência conhece os hospitais, sabe quanto é difícil a gente manter um hospital a portas abertas. Como o Zílio falou, nós tivemos a semana passada em Blumenau, fizemos o mesmo apelo. Hoje nós estamos aqui em Criciúma, amanhã, depois estaremos em Canoinhas, depois nós vamos para Joinville e Lages. Nós mapeamos as macro-regiões para fazer esse alerta. Não tem mais como a gente se manter com portas abertas nessa situação. A gente tem uma contratualização, a maioria dos hospitais tem uma contratualização, e que o governo não cumpre essa contratualização. Além do mais, de não cumprir, além de ser um preço defasado da tabela, nós ainda recebemos atrasados. Vocês acompanharam aqui o Hospital São José, que para pagar os funcionários no mês de abril, agora até o 5º dia útil de maio, foi uma correria tremenda. O hospital, os funcionários queriam parar, os médicos estavam ameaçando parar, e os fornecedores não queriam mais fornecer dessa situação. O que a direção do hospital fez? Fez um empréstimo bancário para pagar os funcionários. Isso é um custo, aumenta o custo do hospital. Então nós estamos aqui pedindo o apoio de vocês, para que vocês nos ajudem. Nós precisamos conversar com o governador Colombo, levar essa situação a ele, porque ao secretário de saúde nós já fomos, ao presidente da Assembleia já fomos, quer dizer, então nós já fomos no executivo, falando com o secretário e pretendendo falar com o governador. Nós já fomos no legislativo, dizendo que a situação é precária. Lá no legislativo, nós recebemos uma boa notícia. O que acontece? O presidente da Casa, junto com outros deputados, apresentou uma emenda constitucional, uma PEC 001/2016, elevando o orçamento do Estado de 12% para 15%. Então, o Estado deverá contribuir com 15%. O que significa esse 12%? Isso significa mais 300 milhões no orçamento da União, só para a saúde, isso para os incentivos. Então, nós estamos aí com essa proposta do Legislativo. Ao Executivo, nós vamos dizer para ele que ele tem que pagar e fazer um cronograma de pagamento. Não é possível, o 5º dia útil, a irmã Terezinha que está aqui, ir atrás do banco para conseguir dinheiro emprestado para pagar os funcionários. Aí não dá, né? Então nós estamos fazendo um alerta, vamos fazer esse alerta, nós vamos percorrer as 6 macro-regiões do Estado, dizendo assim, se não houver um comprometimento do governo do Estado ou da União em pagar, pelo menos em dia, já paga mal, a tabela já é ruim, já paga mal, pelo menos que tenha um cronograma de pagamento, para que nós não precisamos. Quantos diretores hospitalares estão fazendo empréstimo na conta pessoal dele para fazer o pagamento dos servidores? Não existe, isso não é possível, né? Então nós viemos aqui para colocar a situação dos hospitais de Santa Catarina. Nós somos 180 hospitais, ameaçando não paralisar, porque ele não pode paralisar, mas reduzir pelo menos o nosso atendimento e, em última instância, entrar com uma ação contra o governo estadual e contra a União. Isso já colocamos para o secretário da Saúde, João Paulo Kleiner. Nós vamos levar ao governador também essa proposta nossa de ou paga ou nós vamos ter que entrar na justiça para receber. Por isso que o doutor Rodrigo Linhares está aqui nos acompanhando, que ele já está estudando ação, como é que vai fazer
impetrar essa ação contra o governo estadual e contra o governo federal. Isso para a gente tentar sair dessa situação. Nós vamos fazer tudo que é possível para não reduzir os atendimentos das cirurgias eletivas. Mutirão cirurgia eletiva que o governo disse que a partir do dia 1º de junho estariam suspensas. Me parece que hoje saiu uma notícia que ele já não suspendeu a partir do dia 1º de junho. Ele vai suspender a partir depois do dia 30 de junho. Quer dizer, a pressão já está valendo. Porque quem sofre com isso são os usuários do SUS. Tem muita gente na fila, espera. Então, nós estamos fazendo essa campanha de pressionar o governo estadual e federal. E precisamos do apoio de vocês. Nós vamos fazer uma breve exposição aqui de como é que está a situação dos hospitais de Santa Catarina, se vocês me permitirem. O Braz, que é nosso secretário executivo da Associação e da Federação de Hospitais, gostaria, Braz, que você fizesse uma demonstração. Depois o doutor Rodrigo vai explicar que ação e como nós vamos fazer. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para podermos apresentar, assim, para a comunidade de Criciúma e da região, a realidade que nós estamos vivendo. Eu vou utilizar alguns minutos só para fazer uma projeção da situação dos hospitais no Brasil. Por exemplo, nós temos, em 2014, a produção dos hospitais para o Sistema Único de Saúde foi de 24 bilhões de reais. O custo dos hospitais para oferecer os serviços aos usuários do SUS. Recebemos 14,9 bilhões. Isso representou um déficit em 2014 de 9,8 bilhões. Até parece que nós estamos fazendo do governo, que o governo federal só fala em bilhões, bilhões. Nós também chegamos na casa dos bilhões. Lamentavelmente. Nós temos uma situação que foi uma dívida crescente. Se nós observarmos de que em 2005 ela era de 1 bilhão e 800 milhões, em 2009 passou para 5 bilhões e 900 milhões. 2011 para 11, ela dobrou. 2015, 22 bilhões. Então é uma conta assustadora que ela não tem um retorno, ela só está quase que progressiva. Essa dívida que os hospitais têm, essa aqui é uma dívida crescente no Brasil. E se nós trouxermos isso para Santa Catarina, a nossa estimativa de 300 milhões de reais é a dívida que os hospitais têm hoje com fornecedores, com encargos sociais, com impostos. E esse é um drama que nós estamos vivendo. E temos uma situação mais complicada ainda em Santa Catarina. 62% dos hospitais são filantrópicos ou privados, que atendem o Sistema Único de Saúde. Então nós estamos chegando num ponto de um colapso no sistema em função justamente da falta de recursos para poder manter esse serviço. Se nós fizermos, eu trouxe 4, 5 exemplos aqui, para os senhores verificarem que um parto cesáreo, hoje, o Sistema Único de Saúde paga 395 e ele custa no mínimo 778,80. Então, o Sistema Único de Saúde paga exatamente 50,8% do quanto custa. Então, a dificuldade que se tem em manter essa estrutura, porque o hospital privado ele não pode rolar a dívida para frente, ele não pode deixar de pagar os funcionários, ele não pode deixar porque senão ele está sujeito às multas trabalhistas, à pressão dos sindicatos. Então é uma situação muito difícil. Se fosse um hospital público, a culpa passa a ser do prefeito ou do governador, mas aqui não, nós temos uma dificuldade de manter o nosso atendimento em função, a nossa estrutura em função da falta de recursos. Se nós vemos aqui um parto normal, R$ 640,62 é quanto ele custa para o hospital, mas o Sistema Único paga só R$ 267,50 para o hospital. Uma defasagem de 314, então ele paga menos de 50% do quanto custa. Agora, pasmem, senhores, uma diária de UTI. Uma diária de UTI, nós gastamos hoje para manter um leito de UTI no hospital, no mínimo R$ 1.757,54. E o Sistema Único de Saúde paga R$ 508,63, 28% do custo.
Aí o Ministério não reconhece mais a tabela do SUS. O Ministério da Saúde diz que não tem mais tabela, agora são só programas, são redes. Então criaram a rede de urgência e emergência. Para que o Hospital São José de Criciúma aderisse, e os outros hospitais aderissem ao sistema de redes de urgência e emergência, então eles ganharam um incentivo. A diária do UTI passou de 508 para 800 reais. Isso não paga nem a metade do custo. Então, esse é uma conta que não chega, é uma matemática que não fecha, justamente por quê? Porque a receita não consegue acompanhar, a despesa não consegue receber o suficiente através da receita. Então, vejam só, senhores, aqui, ó, o que os hospitais filantrópicos e privados produziram no ano 2014, porque a estatística de 2015 ainda não está disponível. Se nós observarmos que nós temos aqui, a gestão estadual atendeu 91 mil internações, que é a primeira linha. Aquela linha verde é a atividade exercida pelos hospitais privados e filantrópicos. 299.001 internações foram feitas em 2014. Isso representa 68% da produção de internação do SUS de 2014. E nós somos obrigados a trabalhar dessa forma defasada. Se nós observarmos que no Brasil, nos últimos 5 anos, foram desativados 24 mil leitos, isso foi notícia na última sexta-feira, quinta-feira, nós em Santa Catarina estamos começando agora a desativação de leitos por falta de absoluta condição de atendimento. Nós achamos que há um tratamento desigual para iguais. Os mesmos procedimentos que são feitos no Hospital São José de Criciúma, que seria na última linha onde passa lá 12.608, em média, para os hospitais grandes do porte do Hospital São José, é pago 12.608 por leito mês. Por leito mês. O Estado de Santa Catarina, através de seus hospitais próprios, ele gastou no 2013 R$ 30.018 por leito mês. Então, mais do que o dobro o Estado gastou com os seus próprios hospitais do que foram pagos para os hospitais do porte aqui do São José, Nossa Senhora da Conceição, enfim, Santa Isabel do Blumenau e tantos outros que atendem também a alta complexidade. E se nós observarmos que os hospitais menores, eu vou citar, por exemplo, Meleiro, Turvo, Morro da Fumaça, esses hospitais ganham por leito mês 1.640 em média. Então, aí o nosso problema está nesses hospitais pequenos. Hoje os grandes estão sentindo muito, mas esses hospitais pequenos, que são 90 ao todo no estado de Santa Catarina, que se nós observarmos aqui na região sul, deve ser no mínimo dos 30 e tantos hospitais, deve ter uns 18 a 20 de pequeno porte. E esses hospitais de pequeno porte estão com, se nós seguirmos nessa mesma rotina, nesse mesmo sentido, estão fadados a não manter as portas abertas, vai fechar por absoluta falta de condição. Então, se hoje nós temos um problema aqui em Criciúma, com excesso de pacientes e falta de leitos, em Tubarão, excesso de pacientes e falta de leitos, isso vai aumentar. E nós não estamos pensando nesse momento só nos hospitais, nós estamos vendo que a população do estado de Santa Catarina vai sentir o drama que hoje está sentindo Brasília, o Rio de Janeiro, que a gente vê tanto pela imprensa, aqueles corredores, aquelas macas no corredor, parece um hospital de guerra, e lamentavelmente nós estamos assim, fazendo um apelo, é um clamor que nós estamos fazendo pela Associação e pela Federação dos Hospitais, para que a sociedade tome conhecimento disso que está acontecendo. Nós temos Então, agora vamos falar sobre a questão do médico, por exemplo. Às vezes as pessoas acham que os médicos também são culpados porque não querem atender pelo SUS. Agora, uma consulta médica que o Sistema Único de Saúde paga para um hospital, paga para um médico, é R$10. E a maior gravidade está no seguinte ponto. O SUS não contrata o médico, o SUS contrata o hospital. E ele paga a consulta a R$10 e o hospital é obrigado a contratar os médicos para atender os pacientes e nós não conseguimos contratar um médico que atenda um paciente por R$10. Então, esses são pontos nevrálgicos. Se vocês olharem um acidente vascular cerebral,
A equipe do atendimento de um profissional desse, de uma lesão dessa, é até de 2 profissionais. Um paciente fica, no mínimo, em média, 7 dias internado. O médico ganha R$ 9,20 por dia para atender esse paciente. Isso está na tabela do SUS. É isso que é pago para o médico. Se nós vamos ter uma insuficiência cardíaca, todos nós temos, inclusive, eu até hoje estava brincando com o Dr. Rodrigo, que eu deixei meu remédio na mala, esqueci de tomar meu remédio, eu vou ter que pegar para o Altamiro, porque ele também toma o mesmo remédio que eu, que é o moderador da pressão aí. Então, se nós tivermos uma insuficiência cardíaca e vamos ser atendidos no hospital, até 4 dias é em média que o SUS permite que fique internado. O médico ganha R$10 por dia. Ele vai ganhar um total de R$ 40,16 para atender um paciente cardíaco no hospital. Então, são assim detalhes. Eu poderia exemplificar uma série de outros. Aqui, vamos usar o parto cesáreo. O parto cesáreo, por exemplo, é R$ 150 que o médico ganha do SUS pela tabela para fazer um parto cesáreo. Um parto normal, 175. Por que ele ganha 175 do normal, que não faz a cirurgia, não tem pontos e tal? É justamente para incentivar que o parto seja normal e não o parto cesáreo. Essa é basicamente a intenção do sistema. Então, essas coisas, esses pontos que nós estamos levantando, como forma de, para não cansá-los, para não trazer excesso de informações, mas são pontos cruciais dentro de uma matemática que não está fechando. Aquela matemática em que para cada receita, para cada despesa tem que ter uma receita correspondente. E se nós olharmos que uma consulta médica hoje paga-se R$10, eu duvido que cada um dos senhores aqui corte o cabelo num barbeiro que não pague R$25. Então o médico tem que trabalhar fazer 2 consultas e meia para conseguir cortar o cabelo. Tá? Então, são esses pontos que nós colocamos assim como cruciais, como pontos assim de grande dificuldade, de grande dilema. Nós sabemos o quanto a comunidade de Criciúma e a Câmara de Vereadores está atenta a essas questões aqui do Hospital São José, que é um grande hospital, que é uma referência para o sul do estado, mas eu não falo só no São José. Nós falamos do Nossa Senhora da Conceição, nós falamos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, nós falamos do Hospital de Rio do Sul, e todos estão no mesmo dilema, na mesma dificuldade. Esse é o grande problema e está colocado então a nossa posição. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara de Forquilinha, o senhor Rangel, e também o Rangel também é presidente da Associação de Vereadores da Região Sul. Um abraço, seja bem-vindo. A palavra vai, Altamiro. Eu passo a palavra agora para o Dr. Rodrigo. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, presidente, membros da mesa. Eu já fui apresentado, eu faço parte do setor jurídico da Associação de Hospitais, hoje presidida, a satisfação de ser presidida pelo senhor Altamiro, mas é uma entidade que funciona, é importante que se faça essa apresentação, é uma entidade que funciona, uma entidade associativa, que funciona em conjunto com 2 outras entidades, que é a Federação dos Hospitais, a FEOESC, né? Que é uma entidade sindical, e juntamente com a FEOSC, que é uma entidade associativa também, e que representa especificamente as Santas Casas. Essas 3 entidades funcionam de forma conjunta há muitos anos, de forma, evidentemente, a diminuir os custos e aumentar a sua representatividade como uma estratégia de poder, de uma forma mais fácil, sensibilizar as autoridades e as pessoas envolvidas no setor de saúde. Nós chegamos ao ponto de ter que trazer o jurídico para uma reunião dessa, porque já não bastam as tabelas defasadas que são aplicadas para a remuneração dos hospitais. Nós temos vivido no último ano uma situação muito delicada, que é o descumprimento dos contratos. Nós nos submetemos a um contrato
com cláusulas que não são discutidas, não são negociadas, e que prevêem o pagamento com base numa tabela de procedimentos defasada, com prazos de pagamento de 10 dias após o faturamento, o recebimento das contas, o faturamento das contas. Pois bem, senhores e senhoras, esses prazos não vêm sendo cumpridos. Nós estamos com crédito de valores do ano passado. Os valores ordinários são atrasados mês a mês. E não existe nenhuma previsão e nenhuma boa vontade do gestor público de pelo menos nos pagar esses valores de forma atualizada, ou de pagar esses valores com algum tipo de multa por atraso. Ao contrário dos prestadores de serviço que acabam tendo que se submeter ao sistema bancário, porque não podem de maneira nenhuma atrasar o pagamento, por exemplo, de seus empregados ou de seus fornecedores, que inevitavelmente cobram do hospital pesadas multas ou correções. Então, a proposta é que feitas essas reuniões regionais, haja uma sensibilização por parte das autoridades legislativas, por parte dos gestores municipais também, e por parte do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, a fim de que, se houver necessidade, que se busque na via judicial uma solução a esse grave problema, uma solução a essa ameaça à qualidade da assistência que vem sendo oferecida para a população, uma solução a esse processo que os hospitais estão sofrendo, que estão definhando a cada dia. Os nossos hospitais estão definhando, estão com os leitos lotados em grandes cidades como aqui em Criciúma, mas eles não estão crescendo da forma que deveriam. A população cresce e os leitos continuam na mesma quantidade. Então, nós estamos num processo de destruição da nossa capacidade de atender a população via Sistema Único de Saúde. Acreditamos que o Ministério Público estará sensível, já fizemos contatos com algumas autoridades do Ministério Público, estarão sensíveis a esse nosso pleito, a fim de que o Judiciário seja, assim, acionado como forma de buscarmos uma solução, ou de, pelo menos, tirarmos os nossos gestores estadual e o gestor federal dessa verdadeira zona de conforto. Eles hoje não têm nem a capacidade de nos dizer que não nos devem. Eles confessam a dívida que têm conosco. E, com outras palavras, nos dizem: devo, não nego, e vou pagar quando puder. Isso é que nós estamos vivendo hoje. É essa dificuldade que nós temos enfrentado. Por isso a via judicial. E a última novidade, anunciada há mais ou menos 2 semanas, oficializada a ameaça que vinha sendo feita de que não haverá mais mutirão para cirurgias no Estado. Mutirão de cirurgia foi um programa que se criou, uma parceria dos gestores do SUS, para tentar derrubar uma fila que já é alguma coisa que tem que ser entendida como sendo uma coisa não natural, como sendo uma coisa que não poderia ser aceita, né? Que é a fila para cirurgias. As pessoas estão numa fila esperando uma cirurgia há anos e anos e anos. E aí se cria um programa para tentar derrubar essa fila, e agora o anúncio de que esse programa vai deixar de existir a partir de 1º de junho. Agora já veio uma notícia que é dia 30 de junho. Quer dizer, nos deram mais um mês. Nos deram, nós, população, né? Nós não estou nem falando de hospital, não. Nos deram à população mais um mês para beneficiar mais um mês daqueles que conseguiram se encaixar nesse mês aí de cirurgia. Os outros vão continuar numa fila, ad eterno numa fila, aguardando talvez o reparo na ponte Ercílio Luz, que continua sendo feito, e a saúde colocada, infelizmente, no segundo plano.
Então, é uma justificativa do porquê que o jurídico veio a essa reunião, a que ponto nós chegamos de ter que levar essa discussão para a esfera judicial. Novamente agradeço o espaço, eu acho que isso que os senhores estão fazendo já é um sinal de esperança, que já é um sinal de comprometimento de toda a comunidade de Criciúma em prol dessa causa, não em favor de um hospital ou de outro, mas em favor do Sistema Único de Saúde. Só queria complementar de que na tarde de hoje nós fizemos uma reunião com os hospitais das 3 regiões daqui do Sul e houve proposta de paralisação dos hospitais. Mas nós estamos no caminho de união, nós queremos, não adianta parar em 3, 4 hospitais, porque também não resolve. Nós queremos, por isso que nós estamos percorrendo essas 6 macro-regiões para unir os hospitais. Nós somos 180, nós temos que apresentar força, porque sem força não adianta 2, 3, 4 pararem que não vai conseguir. Então nós amenizamos, primeiro nós vamos conscientizar, nós vamos trabalhar em prol de reivindicar administrativamente junto ao executivo, junto ao legislativo, junto ao jurídico, e se não tiver uma solução, se nós não quisermos parar, nós vamos ser obrigados a parar, porque não vamos ter condições de pagar médico, fornecedores e colaboradores. Então, por isso esse alerta. Devolvo a palavra. Vamos abrir agora a palavra para os vereadores. Com a palavra, o Dr. Melo. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público nos assiste nas galerias, em especial Rangel, presidente do Legislativo de Forquilinha, as irmãs do Hospital São José e todos que nos assistem das galerias e também pela internet. Eu gostaria de inicialmente dizer aos palestrantes de hoje que nós, vereadores, tentamos, em algumas vezes, acompanhar a questão da recontratualização do Sistema Único de Saúde com o Hospital São José, um hospital filantrópico, um hospital que vem há mais de 70 anos prestando bons serviços à nossa população. E eu me lembro, e o Altamiro estava presente numa das reuniões lá no hospital, que o nosso secretário estadual de saúde disse e garantiu que, depois da recontratualização, o hospital receberia em dia a sua produção. Ali estava incluído o extrateto, que era motivo de se retardar os pagamentos ao Hospital São José. E foi feito desta forma. O contrato foi feito para que não houvesse novamente a questão do extrateto e que os pagamentos seriam então feitos em dia. E eu vejo que nada daquilo que foi dito e que foi afirmado pelo secretário estadual da saúde se cumpriu. E aí eu fico pensando, como é que o hospital tem que fazer empréstimos para pagar os seus fornecedores, os seus médicos, os seus funcionários, enquanto que o Estado, que deveria fazer o pagamento desses serviços prestados, ele não o faz. Então, eu não vejo outra razão senão ir à Justiça para que seja realmente garantido o pagamento daquilo que é devido. Eu sei que tem alguns valores que estão sendo questionados. Agora, após ser, então, resolvido essa pendenga judicial, que se faça o pagamento na íntegra ao hospital para que nós que utilizamos daquele serviço continuemos a fazê-lo. E também, a nossa Comissão de Saúde, Educação e etc., fizemos um requerimento que será apreciado
dentro em breve, né, para que o governador do estado, o secretário de saúde e outros saibam que não se deve parar os mutirões. Então, nós estamos preocupados, né, porque não aceitamos que pessoas que têm a necessidade de fazer cirurgia fiquem esperando pela vontade do governador, do secretário. Isso não nos é legal. Então, estamos juntos nessa luta e acredito que somente a justiça pode fazer com que o governador pague os seus compromissos para com essa cidade e para com todos os hospitais do nosso estado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, ao público presente nessa casa, a irmã Terezinha, a irmã Oliva, o Rangel, presidente da Câmara do município de Forquilinha, todos que nos assistem no plenário e pela TV Cidadã. E ao doutor, o seu Altamiro, que é um companheiro, sempre está sempre pronto aí a ajudar, quanto as irmãs também. A gente tem um contato direto e sempre muito atenciosos quando tem os pacientes que realmente tem que ter um cuidado especial. Ao Rodrigo e ao Brás também, parabéns pela explanação. E só para contribuir, especial ao Rodrigo, né, o doutor Rodrigo, que explanou muito bem que será encaminhado o processo, né, no Ministério Público e também na Justiça. Esperamos que o Ministério Público venha contribuir, porque enquanto nós, representantes do povo, esperamos, né, nós vereadores esperamos que o governo cumpra com a sua parte, que o governo federal cumpra com a sua parte, que o governo estadual da mesma forma, e não temos percebendo isso, né, a preocupação dos governantes. Então, com a tabela defasada, com pessoas morrendo na fila de espera, com gestores que quando se elegem dizem que têm compromisso com a sociedade, né? E principalmente com a saúde, com propagandas na campanha que, olha, assim, é de dar inveja. Parece que não é no Brasil. Eu espero que nossos governantes, e temos representantes da nossa cidade, deputados, vice-governador, deputado federal, que devemos, vereadores, cobrar, exigir que cumpra com seu papel e traga para essa cidade uma saúde, né, que pague pelo menos as contas do hospital, que faz algo na saúde pelo nosso povo criciumense de todo o sul e de Santa Catarina. Mas parabéns a vocês por iniciativa e tenho certeza que o Ministério Público vai fazer a sua parte, tanto quanto o juizado também, e fazer com que o Estado e o Governo Federal cumpram com seus deveres. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadoras, público presente, queria saudar o Rangel, as irmãs, e saudar o senhor Altamiro, doutor Rodrigo, Brás. Tudo que nós estamos discutindo aqui, doutor Rodrigo, ele fere de morte um dos princípios constitucionais, que é o princípio da dignidade humana, né? Porque nós não estamos aqui discutindo a dívida do hospital com o Estado simplesmente. Nós estamos aqui discutindo a dignidade humana, ou seja, e nós também temos que ter ciência que a sociedade não é dos nossos olhos para cima só. Nós temos uma camada da sociedade que é extremamente carente
E o próprio governo, que deveria zelar pelo princípio da dignidade humana, é que o joga no lixo. Evidentemente que a curto prazo, ações vão ter que ser tomadas. Se tiver que ser judicializada, sim. Mas evidentemente que nós temos que rever o pacto federativo, porque essa história de jogar tudo para o município, essa história de gestão plena, de guarda municipal, de transferir as obrigações do Estado, as obrigações da União para o município, é muito simples. Transfere a receita também. O pacto federativo ele tem que ser mudado urgentemente e cada cidade sabe quanto custa a sua saúde, a sua educação. Evidentemente que a longo prazo essa vai ser a luta. Mas eu tive observando atentamente e me surgiu uma dúvida aqui. Os hospitais que são de responsabilidade do Estado, eles estão em dias com as contas? Eles estão recebendo em dia? Eles estão recebendo em dia? Sim. Então, vejam bem, isso é uma discriminação. Não deveria estar acontecendo. Além deles receberem por leito mais que o dobro, eles ainda estão recebendo em dia. Então, no caso específico, isso foi levantado aqui pelo vereador Ricardo Fabres, eu acho que a cidade de Criciúma, trazendo o problema para a nossa aldeia, ele deveria deixar de ser gestão plena, porque ele fica de ponta esquerda, ele fica de aval. Quando eu fui de gerente de banco, a gente sempre dizia que o aval é com todo respeito, é um ponto esquerda, que, tá entendendo? Ele só fica de aval, quer dizer, aí o Ministério Público vem e bloqueia a conta do município, o município está em dia. Quer dizer, mais uma vez a gente tem a prova de que essa política não funciona mais. Então, assim, eu acho que nós temos que lutar e brigar para rever e mudar a questão do pacto federativo. Vocês estão de parabéns pelo movimento. É muito triste a gente saber, a gente rogar por vocês. Essa Câmara participou ativamente, né, vereador Zilli, da questão dos 10%. Chegou lá no Congresso Nacional, engavetado, está criando poeira, tá entendendo? Quer dizer, parece que ninguém tem vontade de resolver o problema da saúde, mas todo mundo quer se beneficiar da saúde para cargos eletivos. Obrigado. Eu quero, primeiramente, saudar a todos. Eu acabo de chegar de um evento onde estava representando a Câmara de Vereadores. Gostaria de passar a palavra para o vereador Ézio Geves Manuel. Senhor presidente, cumprimento a mesa, cumprimento as irmãs do Hospital São José, irmã Terezinha, irmã Olívia, cumprimento o senhor Altamiro, que sempre está muito presente aqui nessa casa, também o Brás Vieira e o Rodrigo Linhares. Boa noite a todos. Cumprimento também o presidente da Câmara de Forquilinha, Rangel, seja bem-vindo, e a todos que nos assistem. Eu estava... na verdade, dentro dessa linha de raciocínio, ou seja, dentro dessa situação do hospital, e não só do Hospital São José, mas de todo o Brasil, e tudo que tem acontecido, hospitais fechando, inclusive, no Brasil afora, né, o país, infelizmente, está quebrado na questão da saúde, um direito inalienável, que de maneira nenhuma poderia acontecer isso com a saúde, poderia acontecer com outras pastas, com outras áreas de menos prioridade, apesar de tudo ser importante, mas não com a saúde. Isso é inconcebível, porque muitas pessoas morrem em função disso, ou ficam sua vida sem qualidade nenhuma, vivendo à mercê do SUS. A minha pergunta é, diante do quadro nacional, imagina, todas as cidades, todos os estados estão debatendo o mesmo assunto, estão passando pela mesma necessidade. Então não é um caso pontual de uma região ou outra, é uma questão geral. Em função disso, existe um inchaço muito grande da máquina, ou seja, uma demanda muito grande que não vai ser, com certeza, não vai ser resolvida de maneira imediata. Mas como é um direito inalienável, e você disse que
sob pena, inclusive, de colocar causa na justiça. A minha pergunta é saber se você tem notícia recente de que algum estado ou algum município, ou algum hospital, né, especificamente, teve esse êxito, né, colocando o Estado na justiça, e teve repasse, teve aumento de repasse, ou essa questão é uma questão inovadora, tipo, todos sabem que pode colocar, mas ninguém faz porque às vezes breca mais do que anda, né? A gente sabe disso. Às vezes acaba mexendo com os homens e eles acabam travando mais o processo, né? E gostaria de saber se vocês têm esse conhecimento e também se pode, como é um direito inalienável, um direito que não pode ser transferido, no caso, se tem alguma pessoa, porque da mesma forma que o hospital pode colocar na justiça, um indivíduo também poderia, porque é um direito dele. Então, o que me ficou, na verdade, na mente foi essa questão de até onde isso é viável, até onde isso pode resolver alguma coisa, ou pressiona, ou se tem algum resultado já concreto em relação a isso. Obrigado. Com a palavra, então, o vereador Vanderlei Zilli, deixamos as respostas para o final. Tu é logo após. Judicialização. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, saudar aqui o colega vereador Rangel, presidente da Câmara Municipal de Forquilinha, também da Associação dos Vereadores da REC. Seja bem-vindo. Senhor presidente, nós já ouvimos aqui atentamente já a explanação que foi feita da situação a nível nacional, os débitos que nós temos aí por ano em torno de 9 bilhões de reais. Nós ouvimos no estado de Santa Catarina realmente que 68% do atendimento do SUS é pelos hospitais filantrópicos e particulares e que 50% dos recursos são destinados a 13 hospitais públicos regionais que atendem 20% da população pelo SUS. Então, eu acho que tem que estar invertidos os valores. Eu acho que nós temos que na linha de por que não atrasa o pagamento aos hospitais públicos. É porque é a pessoa jurídica do Estado que se deixa de pagar, que vai ficar devendo. Com certeza faltará certidões negativas para futuros recursos que virão do governo federal. Então ele repassa o quê? Gestão plena, quem está é o governo do município, que fez e assinou o contrato com o Hospital São José. Acho que é essa a linha do pensamento, né? Agora eu pergunto, uma pergunta mais doméstica, Altamiro, nossa aqui. A contratualização que foi firmada em julho do ano passado, os valores em torno de quase 8 milhões mês, eles estão sendo repassados mensalmente? Está atrasado? E qual é esse tempo de atraso? E eu pergunto, e o extrateto, como a irmã Terezinha falou, eles não vão deixar de atender alguém que procura o Hospital São José na urgência, emergência, nota complexidade, mesmo que os limites do teto já está superado, mas vai atender. Quer dizer, além disso, então, o que é que tem em atraso, Altamiro, da contratualização, o que é que tem de atraso do extrateto e qual é o tempo, qual é de atraso desses pagamentos com o Hospital São José de Criciúma? Porque, segundo informações, ultrapassa a casa dos 20 milhões de reais para atender pessoas do norte do Rio Grande do Sul, para atender pessoas que vêm de Florianópolis em direção ao sul e também a região serrana. Quer dizer, então eu gostaria que o Altamiro respondesse, então, Altamiro, esses valores, porque são valores questionados, por um lado, é apresentado pelo hospital, é questionado pelo município, é questionado pelo governo do estado, enfim, qual é a verdadeira
o verdadeiro dívida existente do governo do Estado para o Hospital São José, porque é o único que atende pelo SUS aqui em Criciúma. Obrigado. Com a palavra a vereadora Tatiane Teixeira. Nós só gostaríamos de deixar aí aos vereadores o pedido de pelo menos 5 minutos para que os nossos convidados possam dar as devidas respostas a todos os parlamentares. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Gostaria de cumprimentar especialmente aos nossos convidados, ao Braz Vieira, ao Rodrigo Linhares e ao nosso parceiro, Altamiro, né, que sempre está presente nessa Casa Legislativa, já foi vereador e hoje, né, pode nos direcionar em relação ao tema da saúde. Cumprimentar também as irmãs, né, que estão aqui nos acompanhando também, e ao Rangel, que é o presidente da Associação de Vereadores aqui da região da ANREC. Senhor presidente, hoje, quando eu vim a essa sessão, eu ouvia no rádio, dentro do carro, uma entrevista do governador Raimundo Colombo, onde ele repassava as informações que ele sentaria com os secretários de Estado, no sentido de solicitar os cortes no Estado, de investimentos, de recursos. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, que esses cortes seriam feitos em áreas em que não atingisse o cidadão. Que não atingissem o cidadão. Quando a gente discute saúde, nós discutimos o que é primordial. Deixo de lado a questão constitucional e falo da questão sagrada. Saúde é algo sagrado. E aí você tem que ter um olhar especial e atento para este tema e olhar para as pessoas. Então, eu começo o meu raciocínio achando e acreditando que o governador Raimundo Colombo não fará cortes no que diz respeito à saúde. Porque a saúde é primordial, é essencial. Hoje eu vou trazer para casa alguns temas relacionados à educação. Mas a gente não consegue discutir educação sem discutir saúde. Porque se o professor não está com saúde em sala de aula, a aula não acontece. Se o aluno não está com saúde, e, por consequência, a gente não vive sem a saúde. E em contrapartida, vereador Mello, a gente vê a defasagem de pagamento em relação ao custeio de saúde, e a gente vê nos noticiários nacionais um rombo inadmissível de bilhões e bilhões de reais no país. E eu não vou deixar de falar isso na tribuna. E eu não estou aqui falando quem é o culpado, quem não é o culpado, pré-julgando ou não julgando ou julgando. Só faço a reflexão de que é inadmissível nós estarmos passando por esse momento de não pagamento na área do setor público de saúde, onde a pessoa, o cidadão, que é o trabalhador, que muitas vezes não tem onde recorrer, que precisa do hospital, precisa do atendimento lá no posto de saúde, onde tem várias áreas descobertas de agente de saúde, a gente já fez esse debate nessa casa na semana passada. Enquanto isso, a gente vê desvios e desvios de milhões e bilhões do dinheiro nosso, do contribuinte, que era justamente para ser repassado para o atendimento à saúde. Então, essa Casa Legislativa, o senhor Altamiro pode confirmar, ela é muito presente no debate em relação à saúde. E Criciúma é justamente um raio-x da região como um todo. Aqui, o que nós discutimos aqui, a região abraça também no debate, porque nós sabemos que a questão da saúde é de fundamental importância. Mas eu ressalto aqui que o parlamento também tem seus limites. Nós fizemos o debate, mas quem executa é justamente o Poder Executivo, e hoje nós estamos na esfera nacional e estadual, que nós temos que estar atentos e, com certeza, fazendo a pressão política no sentido de despertar esse interesse, né, principalmente no que diz respeito às dívidas hoje estabelecidas. E aí, para finalizar, eu faço um questionamento. Como que está a relação, né, da federação e das lideranças que hoje fazem um debate em relação à saúde, em relação à bancada de deputados estaduais e federais da nossa região sul? Porque eu acredito que nós, enquanto vereadores, nós podemos também fazer uma pressão política no sentido de avançar o debate no
no que diz respeito a esses pagamentos, e aí não inviabilizar o atendimento. Mas nós também temos que trazer para o compromisso a bancada estadual de deputados e a bancada federal de deputados, porque tem que cobrar do governo federal o repasse de recursos para a saúde e, por consequente, também cobrar do governo do estado, através da bancada de deputados, também o repasse e o não atraso desses pagamentos. Senão, como que está essa articulação também com a questão da bancada dos deputados estaduais, federais e senadores também? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Fabres. Só pedimos, então, que tenha brevidade no seu pronunciamento para que possamos dar todas as respostas. Boa noite à mesa, presidente, Altamiro, Brás, Rodrigo, minha amiga Ruth, a todos aqui presentes. Eu vou ser bem objetivo, tentar. É que, na verdade, toda essa situação, esse modelo da nossa saúde pública, nós todos sabemos qual é o problema. Nós temos uma centralização lá em Brasília, o dinheiro está lá, é sempre tem que ir de chapéu na mão para Brasília, o governo do estado reclama que não tem dinheiro e os municípios também reclamam que não tem dinheiro. O básico é a questão financeira. Enquanto o sistema ficar assim, nós sempre vamos vir aqui, o ano que vem, próxima legislatura vai ser a mesma coisa, a mesma pauta, a mesma agenda, não muda. Essa discussão não é nova. Em 2013, em Santa Catarina, essa Câmara de Vereadores foi o maior exemplo quando nós fizemos uma campanha, Rodrigo, para reajustar a tabela do SUS. Foi esses vereadores que saíram às ruas para fazer a maior movimentação de Santa Catarina, para a maior coleta. O senhor era o presidente, Itamar da Silva, vereador Itamar. E nós fomos a Porto Alegre, vereadores foram a Brasília, percorremos a cidade de Criciúma, os principais pontos, a coleta de assinatura. E a gente viu que o negócio ficou mais na nossa motivação, na nossa mobilização, na nossa sensibilidade, do que do governo federal ou coisa parecida. Agora, falando pontualmente aqui de Criciúma, no ano passado, quando teve a contratualização, a recontratualização, em determinada reunião, e vou repetir porque já falei aqui nessa casa, nessa tribuna, eu disse que era momento, vereador Itamar da Silva, vereador Melo, de nós encerrarmos essa questão da gestão plena e passando o Hospital São José para o governo do estado e não mais para a prefeitura. Porque o prefeito sempre é o devedor. O prefeito sempre deve. Independente se o dinheiro vem ou não vem, sempre deve ao prefeito. Nunca é o governo do estado. Quando fala-se em dívida, e aí, pior, Rodrigo, cada vez que tem uma dívida que tem que ser questionada, Brás, tem que ter uma auditoria. Cada vez que se fala da dívida da prefeitura com o Hospital São José, o governo com o Hospital São José, tem que ter uma auditoria, porque ninguém confia nos números de ninguém. Além da falta de dinheiro, há uma situação aqui em Criciúma da falta de confiança entre os gestores públicos do Hospital São José. Recentemente, foi feito, há um mês, se falou em auditoria novamente nos números. A cidade de Criciúma não quer mais essa agenda, nós não precisamos mais ouvir isso. A exemplo do Tubarão, o governo do estado tem que assumir o Hospital São José. Não é mais a prefeitura, vai ficar nessa encrenca sempre. E outra, vocês ainda terão, nós teremos que discutir, o Hospital Santa Catarina. O prefeito municipal, a prefeitura, aliás, não tem condições de assumir o Santa Catarina, ainda mais quando está pronto. Não tem. Todo mundo aqui sabe, não tem dinheiro para isso, não tem caixa para isso. Vai ter que passar para o estado também. Nós temos duas situações em Criciúma, um hospital que hoje seria público, tem que passar para o governo do estado, e a relação do São José tem que ser direto com o governo do estado, e tirem a prefeitura disso, porque a prefeitura não tem caixa, e a prefeitura sempre passa pelo maior devedor do São José, quando não é verdade. Então, isso é só botar essa observação pontualmente. Agora, infelizmente, é isso. É um sistema que parece que nunca resolve, nunca muda. Então, passamos a palavra aos senhores para que deem as respectivas respostas. Bom, eu vou só colocar a questão da contratualização. O Hospital São José de Criciúma possivelmente foi o último hospital a contratualizar e talvez é o que mais problema está tendo em função de que resistiu quanto pôde, com relação à contratualização. Com relação à bancada catarinense na Assembleia, nós temos lá, aqui em Santa Catarina, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, da qual o senhor Altamiro, inclusive, é o secretário dessa frente parlamentar, como fora da bancada, e ela é presidida pelo deputado José Milton Schaeffer, que é um grande batalhador nessa área para a nossa causa da saúde. Nós temos na Câmara Federal uma relação muito grande, muito positiva com todos os parlamentares catarinenses, que temos chamado no Fórum Parlamentar Catarinense. Nós temos espaço aberto em todas as reuniões do Fórum Parlamentar em Brasília para levar nossos pleitos, mas é uma
são pleitos assim que eles têm dificuldade até de se conseguir, apesar da dificuldade que o governo sempre apresenta, o governo federal. Então, na esfera federal, temos o apoio grande da bancada federal, e na estadual nós temos a liderança do deputado José Milton Schaeffer. Sobre a judicialização, vereador, de fato, a via judicial ela nem sempre é uma solução efetiva. Nós temos, no Brasil, alguns exemplos de hospitais que ingressaram individualmente contra os gestores do SUS e, via de regra, eles obtiveram êxito, talvez não na velocidade que imaginavam. E temos o exemplo, inclusive, do Hospital São José, aqui de Criciúma, que foi um dos pioneiros aqui no Estado e de outros hospitais no Estado também. É interessante que essas demandas elas sempre têm o apoio do Ministério Público, ou estadual ou federal. Porque quando nós falamos de apoio do Ministério Público, vereadora Tatiane, nós estamos falando justamente da proteção ao cidadão. Nós estamos falando da proteção ao cidadão, a esse direito sagrado, né? E aí o judiciário ele se agiliza na busca dessa solução. Nós entendemos que é um momento propício para se levar isso ao Ministério Público, porque já não estamos mais falando de ideologia, nunca falamos, mas não estamos mais falando de hipóteses, nós estamos falando do descumprimento literal de uma disposição contratual. Nós podemos apontar qual é a cláusula contratual que está sendo descumprida pelo governo do Estado, que nem se nega, governo do Estado e governo federal, que não se nega mais a confirmar o descumprimento dessa cláusula, sob a alegação de que não tem recursos suficientes para isso. Acho que a resposta é... Eu também colocar rapidamente, respondendo, o Pacto Federativo, não é possível que o município tenha que contribuir com 15%, hoje participa com 30%. E o Pacto Federativo se faz necessário. Quanto ao pagamento dos atrasados, quando não se quer pagar, se inventa uma auditoria. As contas do Hospital São José foram auditadas de 2011 até 2014. Tudo legal. Por isso que o hospital tem quase 28 milhões para receber. Porque eles negaram aquele pagamento anterior, de 2011 até 2014, e foram auditadas as contas, e todas corretas. Então, é por isso que nós vamos, inclusive, entrar com ação na justiça, com os outros hospitais, porque a gente faz o serviço correto, só que o Estado, quando não quer pagar, inventa a auditoria. É muito difícil de ficar aqui com pouco tempo, e eu vou querer encerrar, porque eu sei que o presidente está aqui me apertando, mas eu queria só fazer assim, colocar. Queremos agradecer muito a atenção de vocês. Criciúma, ele começa mesmo por Criciúma, as mobilizações. Só que o governo, quando diz que não vai fazer corte, porque os hospitais não param. Então, quem está custeando a saúde pública são os hospitais. E é isso que nós estamos fazendo, ameaçando com paralisação, porque se nós pararmos, vamos ser ouvidos. Então, eles não têm medo de hospitais, porque os hospitais são 180, não são unidos. A nossa proposta é de união. Em tendo união, nós vamos ter força até para paralisação. É o que nós não queremos, mas talvez aconteça isso. Senhor presidente, eu quero agradecer. Eu sei que Vossa Excelência aí nos concedeu esse tempo, mas em outra oportunidade, se Deus quiser, nós estaremos aqui, presidente, e todos os vereadores. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todos e boa noite. Essa casa agradece a presença dos senhores. Nós sabemos da importância do tema. Teríamos muito mais a discutir e debater nessa noite, mas infelizmente, sob o regimento interno, nosso tempo chega no seu limite final. Então nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para nos despedirmos dos nossos convidados. A sessão está suspensa.
Reabertos os trabalhos. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 185/2016, autoria vereador Daniel Freitas, assunto reparos com material consistente em toda a extensão da rua Adolfo Conder, bairro Pinheirinho, de frente ao fórum desta comarca. Indicação 186/2016, autoria vereador Giovanni Zappellini, assunto implantação de uma academia ao ar livre para a utilização da comunidade do bairro São Luís e adjacências a ser montada junto ao centro comunitário desse bairro. Indicação 187/2016, autoria vereador Giovanni Zappellini, assunto implantação de uma academia ao ar livre na praça recém-inaugurada do loteamento Anturium, bairro Monte Castelo, contemplando os moradores do bairro, bem como as comunidades vizinhas. Indicação 188/2016, autoria vereadora Tati Teixeira, assunto pavimentação da rua Tereza Pereira Demetrio, localizada no bairro Mina do Mato. Indicação 189/2016, autoria vereadora Tati Teixeira, assunto manutenção do abrigo da parada de ônibus localizada na rua Antônio Serafim, próximo ao número 450, no bairro Laranjinha. Indicação 190/2016, autoria vereadora Tati Teixeira, assunto pavimentação da rua Dorvalino Ronque, localizada no bairro Laranjinha. Indicação 191/2016, autoria vereador Edson Aurélio, assunto reforma da ponte de madeira localizada na rua Sandro Colombo, bairro Rio Mena. Requerimento 120/2016, autoria vereadora Tati Teixeira, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da existência de projeto para ampliação da Escola Municipal Augusto Pavei, localizada no bairro São Domingos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tatiane Teixeira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu subo à tribuna para fazer a defesa do requerimento. Primeiramente, por se tratar de um assunto que é relacionado a uma pauta que eu reivindico permanentemente nessa casa, que é em relação à educação. Mas falar da Escola Augusto Pavei, ela tem uma particularidade muito importante e acredito que o poder público municipal deva ter um olhar muito atento para essa unidade escolar. A unidade escolar Augusto Pavei, no bairro São Domingos, está entre as 17 unidades escolares que são consideradas rurais, de ensino rural, localizadas justamente em áreas que têm esse olhar para a agricultura e, consequentemente, para a questão rural. Na Augusto Pavei, ela ainda tem uma particularidade muito maior, que é muito interessante. E aí, por isso, o requerimento do projeto de ampliação da unidade. Lá são 95 alunos atendidos, são 2 salas de aulas atualmente, e é uma das únicas unidades que ainda possuem as turmas multisseriadas. Talvez quando, enquanto educadora, falar escola multisseriada, sendo que quando eu me formei lá nos anos 90, no magistério, pedagogia, era muito mais forte, né? Nós, inclusive, fazíamos frequentemente estágios em turmas multisseriadas. Mas hoje, né, no ano de 2016, fica um pouquinho complicado, vereador Melo, tu entender uma dinâmica de uma professora em que na mesma sala de aula ela dá aula para o 1º e 2º ano. E na outra sala de aula para o 3º e 4º ano na mesma sala. Então, pedagogicamente, não que essas professoras não deem conta, porque são campeãs e vitoriosas. Tenho certeza que a qualidade de ensino também é garantida por essas educadoras. Mas se você parte do princípio de que a criança tem um desenvolvimento cognitivo e o ensino de aprendizagem dela é estabelecido também diante da sua idade,
nós temos que garantir que esses espaços estejam destinados conforme a idade do aluno, né, da criança atendida. Então, hoje, ainda existe em Criciúma poucas escolas, e entre elas Augusto Pavei, que possuem turmas multisseriadas. Então, a importância da ampliação dessa unidade vem no sentido da demanda que é grande, e aí nós temos que partir do princípio que a criança que está na região rural, ela tem que ter um olhar muito mais atento, você tem que deixar essa criança próximo, né, dessa região rural para fortalecer esse sentimento, porque quando você fortalece, você mantém um agricultor, né, e aí você não desenvolve outros problemas sociais, como daqui a pouco o agricultor tem que vir para a cidade, né, não conviver com o que ele ama, o que ele é acostumado, que é mexer na terra, e contrapartida você tem uma diferença, né, de relação entre quem está no meio urbano, e aí isso complica a questão das relações e também do desenvolvimento enquanto indivíduo, né? Você tem que deixar um trabalhador agricultor vir para a cidade se é de vontade extrema dele. Agora, quando um trabalhador rural sai da agricultura, não porque ele quer, mas porque ele é obrigado, porque a sua região já não o mantém mais, aí você começa a questionar que há um grande problema, um impacto social nessa questão. Então, eu subo à tribuna e peço o apoio aos colegas vereadores para que a gente aprove o requerimento, solicitando ao Poder Executivo Municipal informações acerca de que se há projeto para ampliação e que se não há projeto, se a resposta vir, né, que ainda não há projeto, aí nós faremos um segundo requerimento solicitando, então, a elaboração do projeto para que, no segundo momento, a gente possa ir, né, junto ao Poder Executivo Municipal ou até no federal, buscar recursos para ampliação dessa unidade escolar, que confesso a vocês que, enquanto educadora, vivenciei um pouquinho, voltei um pouquinho no tempo, quando a gente tratou na questão das turmas multisseriadas, que na avaliação pedagógica fica um pouquinho complicado para te conseguir dar os encaminhamentos enquanto educador, né, e também esses alunos terem o seu desenvolvimento de ensino-aprendizagem. Então, seria isso. Obrigada, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Melo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Parabenizar, então, a vereadora Tati pelo requerimento e dizer o seguinte, que eu não concordo que, em pleno século XXI, nós ainda estejamos tendo salas de aula com multisseriadas, os alunos de primeira e segunda no mesmo ambiente. Eu não acredito que um professor, por mais capacitado que seja, ele consiga levar esse seu trabalho de acordo com aquilo que se espera no aprendizado. E aí eu até faço uma sugestão, viu, senhor presidente, de que, quem sabe, algum aluno pegue esta questão e avalie os egressos de todas essas escolas de multisseriados, de estudo multisseriado, e avalie durante o tempo, faça um trabalho de conclusão de algum curso na área, para demonstrar, né, para todos nós qual é o aluno, qual é a qualidade desse aluno e o que é que ele conseguiu ao longo dos anos, porque já tem bastante material para fazer esse estudo. É uma sugestão, quem sabe, alguém que esteja precisando, né, de um assunto para um teste, para fazer sua conclusão de curso, que faça nessa área. Eu acredito que daria condições para até o município, a partir desse estudo, quem sabe mudar, né, e esta prática que eu acredito que esteja já bastante ultrapassada. É isso. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, requerimento em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 121/2016, autoria vereadora Tati Teixeira. Assunto: envio de expediente ao presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de alteração do local da parada de ônibus localizada nas proximidades do Centro de Especialidades. O novo local passaria a ser exatamente em frente ao referido espaço público, pois ali é ponto de embarque e desembarque de centenas de pessoas, a maioria idosos e enfermos, que enfrentam grandes dificuldades para atravessarem. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 122 de 2016, autoria Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Assunto: envio de expediente ao senhor Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, com cópias ao secretário de Estado da Saúde, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e aos deputados que compõem a bancada de deputados estaduais e federais do Sul, solicitando que o governo do Estado mantenha o convênio entre os municípios que instituiu o mutirão de cirurgias eletivas, prática que vem trazendo resultados muito favoráveis para a nossa comunidade, principalmente entre os menos favorecidos que dependem de intervenções cirúrgicas. Interromper um projeto que está dando certo representa, acima de tudo, um retrocesso na aplicação dos recursos da saúde pública, com prejuízos incalculáveis para aqueles que mais precisam do Sistema Único de Saúde, SUS. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento, senhor presidente, é da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Esporte, no qual compõe o vice, o vereador Melo, o vereador Edson Aurélio e o vereador Ricardo Fábio. Uma proposta, senhor presidente, da reunião que houve da Associação dos Vereadores da REC, da última que houve em Uruçanga, devido à situação crítica que se encontra a saúde, no qual nós debatemos hoje aqui no horário político, com os representantes da Associação e da Federação dos Hospitais, realmente nos trouxe os dados muito preocupantes. Baseado, então, nesses dados, foi sugerido que todas as câmaras de vereadores da REC, os 13 municípios, aprovassem um requerimento dessa natureza e que encaminhasse ao governo do Estado. E também será estendida às outras câmaras municipais da região da Murel e da MESC, sugerindo que faça o mesmo para que possamos pressionar o governo do Estado. São 43 municípios do Rio Grande do Sul. Chegando lá 43 requerimentos aprovados pelo Poder Legislativo da região sul, com certeza poderá fazer a diferença, poderá abrir os olhos do governador, do secretário, que possa realmente fazer um cronograma de pagamentos para os hospitais do SUS, principalmente aqui os pequenos e médios, e principalmente o Hospital São José, que realmente tem uma dívida muito grande, né, com a recontratualização, com o extrateto, enfim. Nós ficamos aqui vendo hoje aqui a preocupação por parte das irmãs que estiveram presentes aqui, porque tiveram que ir no sistema financeiro buscar recursos para poder pagar a folha de pagamento dos profissionais que trabalham os 30 dias e que precisam receber. Então, por isso, nesse sentido, senhor presidente, que nós solicitamos, em nome da comissão, o apoio dos demais vereadores dessa casa, que possamos aprovar, e peço a presidência que encaminhe, assim que é aprovado, encaminhe em seguida esse requerimento aprovado para o governo do Estado, para o secretário e os demais deputados da região sul, né, tanto federal como estadual. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Tati Teixeira. Senhor presidente, eu gostaria de convidar os nobres colegas vereadores, né, especialmente a Comissão de Saúde também, eu já conversei com o vereador Vanderlei Zilli, para amanhã que nós possamos fazer uma visita em loco no Hospital Santa Catarina referente ao acompanhamento das obras do Banco de Olhos. Hoje foi realizado o pregão aqui, né, na Prefeitura Municipal, inclusive vai ter representantes do setor lá para poder nos passar as informações em relação ao pregão estabelecido, bem como também ver como está a infraestrutura, a obra física que a empresa Egeton ficou de concluir. Então, como vereadores, fiscalizadores, eu acredito que é um importante momento de estarmos presentes. Então, amanhã, 14 horas, no Hospital Santa Catarina, senhor presidente. Obrigada. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que essa casa enviasse um telegrama ao Clayson Olivo, hoje empossado como novo subprefeito da Grande Rio Mana,
desejando votos de sucesso no trabalho. Atendido de pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Giovanni Zappellini. Senhor presidente, apenas para deixar registrado nessa casa, nós tivemos reunido ainda há pouco na Comissão de Obras e foi levantado lá a situação daquele projeto, e agora já é lei aprovada nesta casa, o projeto aprovado nesta casa por unanimidade, virou lei, sobre a isenção da taxa do esgoto para aquelas residências abaixo do nível da rede coletora de esgoto. Nós estivemos, a comissão esteve nos jornais, na imprensa semana passada, e foi amplamente divulgado acerca do procedimento a ser adotado. Mas está havendo uma falta de sintonia entre CASAM e Prefeitura Municipal, e aí prontamente a assessora da vereadora Tati Teixeira já fez o contato e nós estaremos amanhã fazendo uma reunião para ajustar esse encontro e as pessoas serem atendidas tanto na CASAM como na Prefeitura, aquelas pessoas que têm condições de terem essa isenção. Tem um procedimento, inclusive, feito no Ministério Público, uma denúncia que teve de um proprietário que levou esse assunto ao Ministério Público, tem uma ata feita no Ministério Público e lá tem os procedimentos de como proceder. E aí nós vamos só ajustar Prefeitura e CASAM para bem atender a comunidade criciumense. Requerimento 123 de 2016, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto envio de expediente à agência Criciúma da Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, S.A., sugerindo a seguinte medida de interesse público: a possibilidade de estudo e projeto visando as melhorias da rede de energia na rua Antônio Manuel Borges, no bairro Vila Macarini, pois nos horários de maior consumo a energia vem caindo constantemente. A solicitação parte dos moradores da rua que sofrem com as frequentes quedas de energia, causando danificações em seus aparelhos elétricos e eletrônicos e prejuízos financeiros aos moradores dessa comunidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras Camila e vereadora Tatiana Teixeira, aos presentes, aos que nos assistem pela TV Cidadã e pela internet. Foi um pedido dos moradores da rua Antônio Manuel Borges, do bairro Macarini, loteamento Anjo, sobre a solicitação deles é sobre a melhoria da rede de energia elétrica, que nos horários de pico está causando transtorno com quedas frequentes de energia, principalmente na hora do banho, quando os moradores ocupam o chuveiro, vem a chave da energia dando caimento e prejudicando assim, queimando os aparelhos, prejudicando o bem-estar do cidadão que paga suas contas de energia em dia e espere de uma melhoria naquela rede. Da parte do vereador. Vereador, só uma correção. A rua Antônio Manuel Borges, ela não fica no bairro Vila Macarini, ela fica no bairro Vila Isabel. Ou o bairro está trocado ou o nome da rua não está completo. Será que não é Mota? Não, é rua Antônio Manuel Borges. Antônio Manuel Borges? Então, perdoa. Antônio Manuel Borges. Na verdade, essas informações a gente buscou com os próprios moradores. Loteamento Anjo, antes da UFLUEI, Então peço o apoio aos senhores vereadores para aprovação desse requerimento, para que possa a Celesc, quem sabe, de imediato, através de projeto, resolver a situação daqueles moradores. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Júri. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, eu cumprimentar o vereador Paulo Ferrarese pelo requerimento e dizer que é complicado, o cidadão trabalha o dia todo, chega em casa com esse frio, vai tomar um banho, vereadora Tati. Aí desarma o chuveiro, energia fraca. Mas também
mas também falar aos moradores da rua Antônio Manuel Borges, do bairro Vila Macarini, que eles têm os seus direitos também. E se está queimando alguns aparelhos elétricos, eletrônicos, eles procuram a Celesc, que a Celesc é responsável. A Celesc vai ter que pagar. Porque na minha rua, na Valentim Pizzetto, já aconteceu isso, queda de energia, me queimou o portão eletrônico, a televisor, tudo queimou, de meus vizinhos, e a gente foi na Celesc, lá preencheu um formulário e a gente foi reembolsado. Então, com certeza, quem está no prejuízo, que procure a Celesc, que vai ser reembolsado, que é um direito do cidadão. Mais uma vez, parabéns pelo seu requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, requerimento em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos vereadores para que refaçam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 15 de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 2º do artigo 14 da lei número 3.229, de 29 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo urbano do município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Liberado. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 16 de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a executar a remoção de aterro a fim de que seja inserido em imóvel para uso do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Votação liberada. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 18 de 2016, de autoria da vereadora Tati Teixeira, que declara de utilidade pública a ONG Anarquistas contra o Racismo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Votação liberada. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número PLC-PE 001/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal,
que altera o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Votação liberada. Aprovado. Eu não votei. Tem que votar esse eu voto. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC-PE 002/2016, que é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Votação liberada. Projeto aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que ocorre dia 24 de maio, amanhã, em horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite, estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Agora há pouco encerrou mais uma sessão ordinária, onde foram lidas 7 indicações, aprovados 4 requerimentos e 5 projetos. Eu vou conversar aqui com o vereador Vanderlei Zilli sobre o requerimento feito pela Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Esporte, que trata aí da interrupção dos multirões de cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que não são urgentes. Essa interrupção, ela afeta a população aqui da região, vereador? Boa noite. Boa noite, com certeza. Nós aprovamos o requerimento da Comissão de Saúde que diz respeito à possível interrupção do mutirões de cirurgia eletiva e também a preocupação com a dívida que o governo do estado tem com os hospitais da região sul. Nós aproveitamos a vinda aqui em Criciúma de hoje do diretor executivo da Associação dos Hospitais Públicos de Santa Catarina e também da Federação, juntamente com o seu Altamiro, que é o presidente da associação, e o doutor Rodrigo, para explanar a situação crítica que se encontra hoje nos hospitais. Se não houver, por parte do governo do estado, um cronograma de pagamentos dessa dívida, com certeza chegará um momento que os hospitais não têm dinheiro para pagar os fornecedores, não têm dinheiro para pagar os professores médicos, os funcionários, porque realmente estão correndo o sistema bancário para poder quitar seus compromissos. Então, é preocupante e nós vamos aprovar o requerimento e será pedido para que todas as câmaras municipais da ANREC façam o mesmo. Aprove esse requerimento, pedindo para o governo do estado não interromper o mutirão de cirurgia eletiva e também que pague as dívidas dos hospitais de portes menores e pequenos que da ANREC. E também será estendido às câmaras municipais da MESC e também da MUREL, no total de 43 câmaras municipais que deverão encaminhar esse requerimento, que seja aprovado e encaminhado ao governo do estado exatamente para isso, para que realmente repasse e que também não interrompa, então, a mutirão de cirurgia eletiva na região sul. Obrigada pela sua participação, vereador. Obrigado, uma boa noite a todos.
Amanhã tem nova sessão aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Outras informações você acessa no site câmaracriciúma.sc.gov.br. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.